Bom, ok, estamos aqui ao vivo, né, com o mestre Gladson. Para a gente é uma honra, né, Ana? Estarmos com o mestre Gladson no programa Live, né, Memórias com o Mestre. Nesse primeiro momento, eu gostaria, né, de dar as boas-vindas a todos e todas, agradecer ao mestre Gladson, que nos honra, né, e ter aceitado o convite dessa live, que é uma live institucional, pela Federação Paulista de Capoeira, né? E o programa Live Memórias dos Mestres é um programa que tem, assim como objetivo, esse movimento de reconhecimento e valorização, reconhecimento social e valorização dos mestres, né? Da ancestralidade, como realmente os guardiões, né, mestre? De toda essa tradição da capoeira, né? A capoeira enquanto uma prática aí cultural e ancestral, são os mestres que realmente são os guardiões de toda essa ancestralidade, né? Então, a gente agradece muito, nos sentimos honrados, eu e a professora Ana, né, que faz parte aí do programa Live Memórias com os Mestres, nessa parceria, né, Ana? E a gente está muito feliz de poder produzir esse trabalho, né? O mestre Gladson, né? O mestre Gladson, ele foi responsável, né, por ter inserido a capoeira nesse território que é o território universitário. O mestre Gladson colocou a capoeira na USP, né, mais especificamente no CPUSP, na Escola de Educação Física e Esportes, né, como matéria optativa. A capoeira também, né, foi responsável para colocar a capoeira no colégio arquidiocesano, colégio Nossa Senhora da Consolação e também no colégio Gracinha, né? A capoeira na Olimpíada Infanto Juvenil da cidade de São Paulo, na Secretaria de Esportes do município, e também tem um trabalho aí social de grande magnitude, de grande importância, né? Que é o projeto Porta Aberta na Zona Sul, especificamente no Capão Redondo, né? E importante falar também que o mestre Gladson, é um importante aí protagonista, né? Para a gente poder falar de uma capoeira pedagógica, da capoeira enquanto conteúdo pedagógico no contexto da escola, né? Capoeira enquanto prática curricular. E o mestre Gladys também tem uma importante participação, né? Para ensinar a capoeira a partir de metodologias lúdicas, né? Então, a partir dessa perspectiva lúdica, ensinar a capoeira, trabalhar todo o aspecto didático-pedagógico da capoeira, né? Então, tem muita coisa para falar, né? Para a gente é uma honra muito grande, mestre Gladson. Seja bem-vindo, mestre. Não sei se antes do mestre começar a conversar conosco, se a Ana quer colocar alguma questão, quer dar as boas-vindas para o mestre Gladson, Ana. Eu só gostaria de dizer que é um grande, grande prazer para mim esse momento, né, com essa figura excepcionalmente sensacional que é o mestre Gladson. Eu tive o prazer de conhecê-lo num evento do USP Escola, então é de extrema alegria para mim e me faz muito bem essa oportunidade, né? Eu agradeço muito, mestre, por ter aceito o convite e por trazer tamanhas contribuições para nós. E no decorrer da conversa, a gente vai falando aí, vai fazendo os questionamentos. Eu tive a oportunidade de almoçar com o mestre lá no evento do USP Escola, eu e meu pequeno, Arthurzinho, e eu sou bastante perguntadora, e ele teve essa oportunidade de me suportar, me tolerar nesse almoço. Então, eu guardei algumas perguntas para esse momento. Ah, legal, Ana, que bacana. Então, você já teve a oportunidade de conhecer o mestre Gladson, né? Que maravilha. Eu também tive algumas oportunidades e vou deixar para comentar mais sobre essas oportunidades no final desse nosso diálogo, né? Mestre Gladson, a gente tem aqui nessa live, né, mestre? Essa live ela tem uma grande proposta, né, de conhecer a biografia dos mestres, né? Como é que foi essa relação com a capoeira, como é que se dá
esse encontro com a capoeira, então a gente considera importante, né, essa narrativa biográfica, né, toda essa história com a capoeira. E então eu queria que o mestre pudesse fazer uma saudação, né, as considerações iniciais para todos nós, né, nesse momento tão incrível, e depois, na sequência, se o mestre puder contar um pouco para a gente dessa biografia, né, como é que foi o encontro com a capoeira, o primeiro mestre, as primeiras experiências com a capoeira. Então, se o mestre puder compartilhar essa biografia conosco, vai ser muito bom, mestre. Tá bom. Então, uma boa noite a todos, tá? Eu é que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aí, tá? Só queria fazer um esclarecimentozinho, um adendozinho, quando você fez as apresentações, lembrando também que eu coloquei a capoeira na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude também, no antigo DEF da Água Branca, do Conjunto Desportivo Babi Barione. Ali eu fui concursado em primeiro lugar ali, ele coloquei a capoeira, né? E foi ali que nós fundamos a Federação Paulista de Capoeira, né? Estava na sala 75, só para esse adendozinho, né? Sim, perfeito. E também, assim, na minha época, né, em São Paulo, na época de garoto, eu tomei contato com a capoeira, né, lá na década de 60, né? E por quê? Eu estava onde eu moro até hoje ainda, conversando com um amigo meu, que é um nordestino, era juiz de direito, e juiz do trabalho. Aí ele falou assim, poxa, eu estou escutando um birimbau, né? Eu falei, birimbau? O que é isso, né? Eu não sabia o que era isso naquela época, né? Ele falou assim, eu falei, como é que faz esse barulho? Ele falou, tim-dom-dom. Eu falei, ó, tá vindo ali do outro lado da Avenida do Estado, né, no Sumaré do Norte, com o Xeres, era um nordestino que botou um botequinho ali, né, todo mundo ia lá, comia as comidinhas baianas e tudo mais. E nós fomos até lá, e foi aí que eu conheci o mestre Paulo Gomes. Ele estava, o irmão dele trabalhava com motorista de caminhão e tudo mais, ele estava vindo para São Paulo para tentar colocar a capoeira aqui em São Paulo, né? E ali foi meu primeiro contato, tudo mais, e onde nós morávamos tem uma parte esportiva, e eu trabalhava com a garotada lá, eu falei, não tem problema, quando fundar a associação, vamos levar essa garotada para lá para treinar. E ajudei nessa formação aí da Associação de Capoeira Ilha de Maré, na Rua Augusta, 1357, 1351. E aí foi meu primeiro contato, entendeu? Com ele, tá? Tive uma formatura minha com o mestre Arthur Emídio, do Rio de Janeiro, né, que tinha sido mestre dele, foi meu padrinho, né, junto com oh meu Deus, fica velho, né? O Joinho de Senzala ali, depois eu lembro. Sem problema. Muito bacana, ele vai até rir se ele estiver escutando isso. E assim foi que começou a minha coordenada, né, com o meu primeiro contato assim, com a capoeira, e fui em frente. Depois tive a oportunidade de conhecer o mestre acordeon, o mestre Ayrton Onça, né, onde vieram para São Paulo e tudo mais, e conversa vai, conversa vem, acabei indo para... Foi o meu primeiro mestre, o mestre Paulo Gomes da Cruz, aqui eu dou bastante, né, por ele eu conheci toda a velha guarda do Rio de Janeiro, né, e depois entrei em contato com o mestre Onça, né, o Ayrton Neves Moura, o acordeon, fundou a Associação Capoeira na Rua Augusta 1030, e aí foi o meu segundo mestre, e aquele que realmente eu consegui entender enquanto um mestre responsável por realmente acreditar naquilo que um aluno, né, que um discípulo depois pudesse tentar fazer alguma coisa. E foi ele que me deu a ajuda com relação a isso, né? Se eu sou o que sou hoje, devo os primeiros passos, né, ao mestre Paulo Gomes, e depois esse contato todo com o mestre Ayrton Neves Moura. Tudo para responder. Nossa, mestre. Tudo bem? Tudo ótimo, perfeito, mestre, perfeito. O senhor, por exemplo, teve uma experiência na capoeira com K, né, mestre? É aquela capoeira com K, então, não é isso? Então, essa capoeira com K que foi a capoeira fundada, né, pelo mestre Ayrton Neves Moura, o mestre acordeon. Depois o acordeon foi embora, o mestre Ayrton ficou. Eu frequentava lá e tudo mais. Depois, com a minha saída da Ilha de Maré, eu fui ser aluno do mestre Onça na Associação Capoeira 1030. E ali fiquei até, entendeu? Quando ele foi embora para a Bahia, o responsável pela Associação Capoeira fui eu.
E depois, com a minha entrada no DF da Água Branca e no CPUSP, na Escola de Educação Física, eu não tinha como manter, né, a Associação Capoeira. Então, nessa época, o mestre Canhão, né, estava fazendo medicina e tudo mais, estava em São Paulo, eu passei a capoeira para ele. Ele tomou conta da Associação Capoeira, foi responsável por ela. Depois foi lá para a Rua Amaral Gurgel, teve uma finalização. Mas, quando o Ayrton, o mestre João foi embora para a Bahia, quem ficou fui eu, entendeu? E foi depois até da vinda do mestre Bimbi em São Paulo, foi em novembro de 71, aquela coisa toda. E aí, por não ter condições de manter, passei para o mestre Canhão e aí fui cuidar da minha vida, que é o que eu fiz até hoje, né? Dentro da USP e tudo mais, e outros projetos, como nós estamos até hoje aí. Essa foi a... Ô, mestre, e aí, assim, tudo ótimo, tá tudo maravilha, mestre, mas uma pergunta, né? Uma pergunta que já, ó, tem muito tempo que eu gostaria de fazer essa pergunta para o senhor, e hoje, né, Ana, temos a oportunidade, né? Mestre, assim, a gente precisa falar a realidade, né? E, na verdade, assim, a minha fala é uma fala bastante descritiva, factual, né? Nós estamos indo ao encontro daquilo que é factual, que é realidade, né? Que o mestre Gladson realmente foi um protagonista, né? O mestre Gladson tem um protagonismo nesse olhar, né, pedagógico, com esse olhar pedagógico para a capoeira, né? Quer dizer, eu quando começo, né, o trabalho com a capoeira, que lá na Universidade Metodista, né? Isso no comecinho de 2002, e quando eu vou buscar realmente referenciais de uma capoeira pedagógica, né, eu encontro, né, as propostas do mestre Gladson, sobretudo no livro, né, do Engenho à Universidade, que foi marcante para mim, né, que o senhor produziu em conjunto com o professor Eduardo Tadeu, e depois, na sequência, né, o livro da Capoeira e Educação Psicomotora, né, junto com o professor Vinícius, e esse olhar, mestre, essa preocupação em produzir uma metodologia, né, pedagógica, humanizada, né, para além de uma metodologia muito tradicional dentro da capoeira, essa metodologia ela é uma consequência, né, dessa história que o mestre Gladson viveu com os mestres, que o senhor colocou aqui para a gente, ou isso foi um percurso que o mestre Gladson, em algum momento, resolveu produzir, achou que havia uma necessidade de repensar e reelaborar a metodologia da capoeira? O que motiva o mestre Gladson, o que influencia o mestre Gladson para produzir uma metodologia pedagógica com capoeira, mestre? Então, na realidade, eu sou um privilegiado, né, entre nós aqui e entre muitos dos nossos companheiros da capoeira. Por quê? Porque eu estou com 78 anos de idade, então eu sou de um tempo do brincar, né? Eu nasci na beirada do córrego, em Minas Gerais, né? E vim em 53 para São Paulo, e ainda trepava na árvore para pegar fruta, né? Tinha o córregozinho, entrava para nadar, jogava pelada, né? Aquela coisa toda, que hoje, infelizmente, a coisa, né, modificou. E com a capoeira, quando a gente começou a tentar capoeira nas escolas, né, eu comecei a perceber que era muito mais fácil, a partir do momento que eu relembrava, né, brincadeiras de criança, né, e juntava o movimento da nossa sagrada capoeira. E aí eu fui vendo que havia um contato muito melhor, né, uma oportunidade muito melhor de solucionar esse problema, né, da atenção da garotada e tudo mais. As crianças, inclusive, depois, mais tarde, os adolescentes e adultos. Então, a gente foi brincando. Por que a gente fez? A gente apenas recriou em função daquilo que a gente brincava, né? Eu acho que todo mundo recria. Criar é esquisito, a gente recria, né? Por exemplo, vocês sabem cantar Fui no Tororó, bebi água, não achei, achei linda morena. Aqui no Tororó deixei, não é mesmo?
Mas que tal se a gente falar, fui no Itororó, beber água, não achei, achei um capoeira. Aqui no Itororó deixei, aproveita minha gente, que essa roda não é nada, quem não jogar agora, jogará de madrugada. Então foi essa, né, contextualização assim, das coisas, né, e o brincar, né, que eu fiz, que foi muito bacana na minha vida, né, então eu comecei a fazer tudo isso, e mais ainda com os alunos que eu tive a oportunidade de ter, que também acreditaram nesses momentos, e foi o que aconteceu com o primeiro livro, e depois com o Instrumento que se voltou da cidadania. E daqui para frente, o que a gente vê é o continuar de tudo aquilo que a gente acha que criou, não é mesmo? Com uma oportunidade ímpar de cabeças mais novas que a gente, dinamizando cada vez mais essa proposta lúdica na capoeira. Está muito bacana. Show de bola, mestre. E aí a gente tem uma questão que, particularmente, assim, eu acho isso muito importante de ressaltarmos, né? Que é, assim, a capoeira é historicamente marginalizada, né, mestre? A capoeira historicamente marginalizada, né? Sobretudo quando a gente considera, né, toda essa questão da origem da capoeira, como é que ela surge, em que contexto, né? Mas a capoeira, enquanto prática marginalizada, né, o mestre Gladson, ele é um protagonista para levar a capoeira para que lugar? Né? Esse lugar que é o lugar da universidade. Né? E isso é algo incrível, né? A gente poder ver a capoeira realmente dentro desse lugar que é a universidade, né? Então, eu acho que esse processo é um processo muito importante, né, que ajuda muito no reconhecimento social da capoeira, né? Então, quer dizer, eu faço que leitura que eu faço com o mestre Gladson deu uma importante e substancial contribuição para todo o processo de reconhecimento social da capoeira, né? Então, a capoeira dentro da universidade, de algum modo, ela foi importante, né, para o reconhecimento e para a legitimação da capoeira na sociedade, né? E aí também é bacana a gente poder ver a capoeira, né? A capoeira mostrando a sua força, né? Quer dizer, a cultura, né? A cultura popular, né? Dentro da universidade, e a gente consegue, então, ter a percepção de que esses dois saberes são importantes, né? O saber popular e o saber acadêmico no mesmo lugar, se encontrando, né? Oferecendo possibilidades formativas. Então, a capoeira como uma possibilidade de formação para os estudantes da USP. Então, acho que isso é uma questão bem interessante de ressaltar. E como é que surge, mestre, a ideia das clínicas? A ideia das clínicas de capoeira, nessa perspectiva de formar os profissionais da capoeira. Como é que vem essa ideia do mestre com a produção das clínicas, né? Então, antes disso, a entrada dentro da Universidade de São Paulo, hoje, né, parece que foi fácil, assim, né? Ela não foi tão difícil, mas também não foi fácil. Por quê? Porque, enquanto uma escola de educação física, né, e de qualquer jeito você teria que ser um professor de educação física se quisesse adentrar as portas da universidade para fazer, né, a demonstração do que quais são os valores da nossa capoeira. Eu fazia administração de empresa, entende? Abandonei tudo e fui para a educação física. E tive um grande professor, um grande mentor, entendeu? Que foi o professor Antônio Boaventura da Silva, que foi meu diretor 12 anos no CPUSP, né? E professor da Escola de Educação Física também. E eu precisei apresentar para ele os valores educacionais, para poder mostrar o valor da capoeira dentro da universidade, entendeu? Então, tudo isso mexeu com aquilo que eu tinha. Aí você fala assim, mas você já era um educado, capoeiristicamente falando? Não, eu era educado pelos princípios de berço, que nada mais são do que as coisas que rolam numa roda mágica da nossa capoeira, né? Sim, não e carinho, né? Põe o chinelinho ali no lugar, ali, entendeu? É a mesma coisa que existe uma roda de capoeira. Então, eu fui mostrando esse real valor. Na época, né, educação física de menino e menina, né? Então, a própria capoeira já foi, né, juntando homem e mulher, né, dentro das nossas aulas e tudo mais. E, a partir desse momento, o que aconteceu comigo?
o que eu queria era mostrar esse valor educacional da capoeira, e é uma realidade. A minha primeira aula começava às 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã é o horário da aula de pedagogia, de matemática, de engenharia, né, nas outras faculdades. Por que não a manutenção do horário também na aula de capoeira? Então, daquela porta para dentro, quem manda é o professor Gladson, principalmente se aconteceu alguma coisa errada. Não é o reitor da universidade, não é o meu diretor, nem nada. Eu cumpro as ordens da universidade, mas daquela porta para dentro o responsável sou eu. E assim eu fui mostrando o real valor de tudo que se educa através da capoeira, né? Da forma como pode se educar a capoeira. E qual foi a minha experiência maior assim com relação a essa sua pergunta? Eu disse assim, puxa vida, eu vou sair daqui, eu tive a oportunidade, né, de conhecer a Academia de Mestre Pastinha, Mestre Bimba, coisa e tal, indo para a Bahia, né, levando um carro para o meu mestre. Naquela época ele mexia com venda de automóveis, eles compravam automóvel em São Paulo para vender na Bahia. E assim foi, como foi no Rio de Janeiro, na época né, da Ilha de Maré também. E assim, eu falei assim, puxa vida, alguém vai pegar um ônibus, né, vem aqui e chega lá e quer conhecer Mestre Bimba, Pastinha ou qualquer outro mestre. Ah, mas chega numa época que eles estão viajando. Puxa vida, e aí, como é que eu faço? Bom, então, comecei a pensar. Eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Né? Pela historicidade da coisa, e essa falta desse encontro, né, do acadêmico com aquilo que é nosso, né, essa nossa ancestralidade, eu falei, eu vou criar eventos aqui dentro da USP e vou trazer, né, a velha guarda da Bahia, a velha guarda do Rio de Janeiro, né, os doutores da Universidade da Vida, para que adentrem o estabelecimento universitário, né, e os doutores acadêmicos também, muitos estão hoje, são doutores, naquela época eram alunos, faziam mestrado e tudo mais, né, e já convivia com a nossa arte e cultura brasileira. Então, foi essa mescla de coisas que eu achei muito bacana para oportunizar também o capoeirista de São Paulo, né, e de outros estados, né, a chegar e a conviver lado a lado, né, pegando na mão de um mestre Canjiquinha, do mestre, puxa vida, do mestre Babó, mestre Boca Rica, ou seja, né, todos esses fenômenos humanitários que eu já trouxe para dentro da universidade, né, e até hoje a gente continua fazendo isso, né. Então, foi essa a criação das clínicas e tudo mais. Uma vez um menino perguntou para mim, puxa vida, eu pensei que você era professor de educação física, você é médico, é? Eu falei, porque é clínica de capoeira. Pois é, então. Você quando você vai na clínica médica, né, você vai ser atendido por um doutor. Nessa clínica também você vai ser atendido pelo doutor Canjiquinha, pelo doutor Nenel, pelo doutor, entendeu? E assim foi a continuação da brincadeira. E aí nasceu uma série de coisas, Congresso Brasileiro de Capoeira e Educação, Festival de Capoeira, né, escolar, e outras coisas mais que a gente botou na praça aí. Né? Ana, quer perguntar alguma coisa para o mestre Gladson? Ana, fica à vontade para interagir conosco. Eu sei que você viu, mestre Gladson? A Ana, ela fala de que lugar, né? A Ana, ela fala desse território onde o lúdico é uma manifestação muito forte, né? Então, a Ana, ela fala desse lugar que é o lugar da educação infantil, né? Então, quando o mestre Gladson traz essa possibilidade de aprender capoeira, né? A partir dessa ludicidade do lúdico, naturalmente que a Ana fica muito, muito feliz com isso, né, Ana? Então, fica à vontade para fazer alguma pergunta para o mestre Gladson, para interagir. Bom, eu fico maravilhada, né? Eu, particularmente, eu me coloco no lugar de admiradora, né, do trabalho do mestre. Só um minutinho. Arthur, cadê sua camisa? Ó, o mestre. E aí... Tá escondidinho aí? Tá. Ele tá falando com você. E aí eu fico pensando nessa questão que o mestre traz a capoeira na escola. E a minha pergunta é, quando o mestre traz esse trabalho que é
verdadeiramente uma clínica, como ele nomeou o trabalho dele, eu fico perguntando se o mestre teve a experiência de fazer esse trabalho com as crianças menores também, com os pequenininhos, assim como aqueles que eu trabalho, 4 anos, 5 anos, porque a experiência que a gente conhece é essa experiência da capoeira na universidade, né? Ou aqui, que acontece aqui no Capão Redondo. Aí eu queria saber do mestre, o mestre teve a oportunidade de desenvolver esse trabalho também com os pequenininhos. Então, a gente teve a oportunidade de fazer isso nas primeiras escolas que eu entrei, né? Para trabalhar no Arquidiocesano, eu fiz muito isso, entendeu? Foi a primeira escola, primeiro momento, né? E de grandes professores lá que nos antecederam dentro da educação física, tá? E, como eu digo para você, eu comecei esse trabalho também, antes disso tudo, aonde eu moro. Eu moro ali no Cambuci, tem 22 prédios, né? É do tempo ainda do IAPI, que não era INSS, era IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão do Industriário. Eu fui bancário, IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão do Bancário. Depois uniu tudo para ser esse INSS, entendeu? E ali eu já começava a trabalhar com as crianças e com as mamães, entendeu? A minha mãe me acompanhou em muitos lugares. Minha mãe ia no Capão Redondo comigo e tudo mais, né? Eu gosto muito bacana. Então, essa oportunidade de trabalhar com as crianças ali nos 22 prédios do moro foi muito bacana, né? E isso se estendeu na escola e os pequenininhos hoje, a gente tem, no Capão Redondo não tem tanto pequenininho assim, né? Mas tem algumas crianças ainda que você pode brincar. Agora, para mim, continua sendo fácil. Se você dissesse para mim, Gladson, ó, eu estou com um problema na minha classe ali, ó. Você quer ali comigo, vai me dar uma ajuda? Eu vou tranquilamente. Porque, principalmente agora na minha idade, depois dos 40, né, a gente tem que voltar a ser criança novamente, né? Então, é uma oportunidade ímpar, né, da gente mesclar outra vez esses conhecimentos lá de baixo com essa garotada toda. E o aprendizado de hoje, né? Hoje, uma criança aí de 5 anos na mão com um celular, ela me dá um show, né? Ela sabe muito mais do que eu. Então, esse processo de ensino-aprendizado foi de grande valia, né, para a minha vida profissional, esse encontro, desde da criancice até a velha guarda, entendeu? Muito bacana. E a coisa mais eu queria falar para vocês é quando a gente colocou, né, essa oportunidade de trabalhar na escola e tudo mais, é onde eu digo que o valor da capoeira está mais presente. No nosso livro, a gente fala assim, capoeira na escola e capoeira da escola. Quem já leu o livro, está lá escrito. Por quê? Porque a capoeira na escola, principalmente hoje, eu vou na sua escola, né, converso com vocês, falo, ó, você pode vir dar aula aqui no contraturno na parte da manhã. Aí eu entro, né, a garotada vem, vai treinar, coisa e tal, paga mensalidade, isso, aquilo, e vou, dou minhas aulas, vou embora. Para mim, isso é capoeira na escola. E a capoeira da escola é a partir do momento que eu começo a contextualizar a capoeira e, né, olha, vocês vão fazer um trabalho sobre o quilômetro dos Palmares, mas antes de entregar para mim, vou passar na mão do professor de português e da história, entendeu? E geografia, ou seja, né? E eu sempre fiz isso. Então, foi a oportunidade que eu tive de mostrar o real valor da capoeira. E digo mais, uma criança que tem problema em qualquer matéria, a partir do momento que você exercita isso na capoeira, ela começa a perceber melhor do que talvez dentro da própria sala de aula, especificamente da aula de matemática e tudo mais, não é mesmo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês tocam berimbau, não é mesmo? Quando vocês tocam São Bento Grande de Angola, né? Olha aqui, ó. Eu vou tocar para vocês, hein? Quitim, down, down, quitim, down, down, quitim, down, down. Quantas vezes eu bato acima da pedra, quantas vezes eu bato abaixo da pedra? Vamos, mestre. São 3 em cima e 2 embaixo, mestre. Então, olha, classe. Imagine-se lá na garotadinha, classe. 3 em cima, 2 embaixo, dá um total de quanto? Responde. 5. Muito bem.
Então, esse toque chama São Bento Grande de Angola. Classe, se o São Bento Grande de Angola tem 5 tempos percutidos no arame, quantos tempos terá o São Bento Pequeno? Mais ou menos? Vocês não são capoeiristas, são as crianças da classe. O garoto vai dizer, ele tem menos, né? Vai ter menos. Ele é pequeno, né? E aí começa a... Correto? Muito bem. Então, agora, levantem a mão quando escutarem o São Bento Pequeno, tá? Tchiquitim, down, down, tchiquitim, down, down, tchiquitim, down, tchiquitim, down, tchiquitim, down. E aí, classe? Muito bem. Quantos tempos a menos? E assim vai. Porra, eu tenho muita coisa para mostrar para uma criança e para todos respeitarem essa nossa cultura, né? E tudo que é nosso dessa ancestralidade. E mais ainda, o educar e o reeducar. Nós sabemos que princípio de berço é papai e mamãe que dá, mas na minha época era mais fácil. Nos dias de hoje, né? Você deu todo o princípio de berço, a criança começa a caminhar, vai na sua jornada, encontra na escola com o amiguinho, com o pai do amiguinho, coisa e tal, de repente começa com as dúvidas, que o papai falou uma coisa, mas o pai do amigo falou outra, e assim vai. Onde é que vai descarregar tudo isso? Na aula da educação física, na aula da capoeira, na aula do basquete. Resta saber se nós estamos interessados em realmente olhar no olho e ver o significado, né, do que necessita uma criança, um adolescente, um adulto, como nós mesmos, não é mesmo? Então, esse é o grande valor da nossa arte e cultura brasileira. E tem muito mais coisas ainda que vocês vão descobrir, né? Que logo, logo, né? Vocês já estão mais velhinhos que eu aí. Mestre, poxa, incrível, incrível, muito bom, muito bom. E tem mais, o educar numa roda de capoeira, né, para essas crianças, é magnífico. Você entra na roda a hora que você quer, você joga o pandeiro no chão, você pega... Não. Então, o seu chinelinho, você tem que botar, não é debaixo da geladeira, é ali assim, entendeu? E assim vai. Agora, você tem que também ter um contato. Eu sempre fiz isso, na reunião de pais e mestres, tudo mais, que hoje em dia está difícil até ter isso na escola, mas pelo menos conhecer os pais do seu aluno, porque para a gente fazer todo esse trabalho direitinho, né, nada melhor do que ter educador, educando e família. Educador, educando e família. Aí sim, você vai ver o grande valor de ser um professor de capoeira. Show, show, incrível, mestre, incrível, incrível. Nossa, isso, né, a Ana é professora, né, da educação infantil, o mestre Gladson, mestre, professor de educação física, e eu também, né, professor. A gente vê, né, com essa fala do mestre Gladson, a capoeira trabalhando esse desenvolvimento integral, né? A capoeira trabalhando essa formação integral da criança, né? Quer dizer, a partir de uma perspectiva lúdica, né? Que o mestre deu o exemplo aí do berimbau, desenvolvendo diferentes habilidades, né? Habilidades cognitivas, e a capoeira também trabalhando habilidades afetivas, né? E com a capoeira, ela, a partir da motricidade, a partir dessa ludomotricidade, a capoeira, ela é importantíssima para a formação integral, né, Ana? Sim, eu concordo bastante com esse posicionamento e muito obrigada, mestre Gladson, por esse compartilhamento, né, dessa atividade que a gente pode desenvolver com as nossas crianças, né, todos os dias lá na escola. Claro que tem muitas outras possibilidades, mas o desenvolvimento integral da criança, ele é enriquecido a partir do trabalho com capoeira. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor, mestre Gladson, em relação a quando o senhor fala capoeira da escola, capoeira na escola, né? A gente sabe que tem um trâmite muito denso para que se tenha
o professor de capoeira, o mestre de capoeira dentro da unidade escolar. Então, a gente tem o professor que vai trabalhar aspectos de capoeira dentro da escola com as crianças. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual é o posicionamento do senhor sobre isso. Às vezes, a pessoa não é um praticante de capoeira, mas trabalha os aspectos de capoeira dentro da escola, ou mesmo quando ele não tem aquela graduação de capoeira, mas ele traz os aspectos, traz o conteúdo de capoeira para dentro da sala de aula nos diferentes momentos. Aí eu queria saber do senhor qual é o posicionamento em relação a isso. Como que o senhor vê isso? Vê isso como positivo, como negativo? Como que o senhor compreende isso? Me ensina um pouquinho. Eu preciso ver se eu entendi direito. Por exemplo, eu sou professor de capoeira da escola. Você não é, mas você é professora de quê, por exemplo? Isso, é isso mesmo. Quando eu estou falando, por exemplo, eu tenho a minha formação de pedagoga, mas eu não tenho a minha formação de capoeira. E aí, quando eu levo esse aspecto de capoeira para dentro da sala de aula, eu tenho um diferencial que eu sou praticante de capoeira, mas aí vai ter aquele professor que é pedagogo, aquele professor que é mesmo da área da educação física, mas ele traz a capoeira para a sala de aula. Aí eu quero saber qual é o posicionamento do senhor em relação a esse professor que não tem a formação com capoeira ou que somente traz os aspectos de capoeira para a sala de aula, mesmo não sendo um praticante de capoeira. Qual é o posicionamento do senhor? Então, eu vou dar o meu posicionamento. Eu daria graças a Deus se todas as escolas tivessem um professor que não é capoeirista, mas falasse bem da nossa arte e cultura brasileira. Porque aí ele estaria colocando nas crianças, no adolescentes, a oportunidade deles irem buscar com aqueles que realmente entendem da capoeira, né? Aí vai numa academia, vai, sei lá, entendeu? Mas é muito bacana. Tomara, porque ele deve estar desenvolvendo um trabalho dele, por exemplo, se um professor de história, né, vai dar uma aula de história, né, e começar a falar da capoeira, nada melhor. Um pedagogo, porque a capoeira está inserida em qualquer contexto, né? Então eu acho bacana, entendeu? Porque ele está possibilitando as perguntas mais tarde dessa criança. E quando ele fala isso, puxa, tem um amigo meu que treinava capoeira. Puxa vida, eu não conhecia isso, que legal. E assim vai, entendeu? E olha, vou dizer mais. No educar e reeducar hoje, com a maior facilidade, a gente tem a capoeira nas nossas mãos. Pode crer que eu estou falando. Eu não posso, por exemplo, o nosso projeto lá no Capão Redondo, eu não posso me preocupar se o martelo, a meia lua de compasso de um menino está ruim, entendeu? E, pô, o que é isso? Isso é meia lua? O que é isso? 500 vezes chamando atenção? Não. A capoeira é o momento para eu conhecer tudo que tem ali, entendeu? E eu não tenho que dar uma arma para ele já tem muitas. Para que dar mais um martelo forte para ele? Não, é a oportunidade de tirá-lo dali, não é? Abastecido dessa nossa cultura, dessa ancestralidade e do querer chegar lá em cima. Por isso, nós fazemos sempre assim, levamos os nossos alunos, né? Eles participam, né? Vão, dão aula, né? Para quem está com problema de português, geografia, matemática, né? E também a ida das crianças para a universidade. Olha aqui o dia onde é que vocês vão chegar. Hoje a gente tem um menino que está fazendo doutorado, tem 12 na faculdade, né? Tantos formados, né? E nunca tivemos ajuda governamental. Então, eu quero aqui deixar bem claro para vocês que eu fui criado assim. Meu filho, onde o homem se faz presente, tem o bom, o mal, o certo e o errado. Com os princípios de berço que te demos, você sabe muito bem com quem você vai se meter. Não adianta ficar criticando os outros, né? E não fazer um salvamento, né? Do seu lado esquerdo, do direito, à frente e atrás. Ou seja, brigo, a política, isso, aquilo, mas não faço nada para ajudar um vizinho meu que eu sei que precisa da minha ajuda. E todos nós, meus alunos, sabem disso.
Eu sempre digo para eles, não tem pobre tão pobre que não tenha nada para doar e rico tão rico que não tenha nada para pedir. Eu sou rico, não tenho nada de dinheiro para te pedir, mas preciso de um alento, preciso que você me escute, porque hoje eu fui descobrir que o meu verdadeiro pai é o meu tio, não é o pai que eu tenho em casa. Estou dando exemplo, entendeu? Então, são coisas da vida que estão lá, precisando apenas de alguém para estender a mão. E o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Se eu salvar um, eu já fiz o meu papel. E, na realidade, a nossa ancestralidade dá tudo para nós. Não adianta ficar brigando com a cor, isso, aquilo, senão a gente vai se matar um ao outro aí, né? Eu tenho que mostrar o valor da nossa ancestralidade. Tudo aquilo que a gente tem, né? Sim, não e carinho. Vamos ali, vamos trabalhar. Isso aqui pode, aquilo ali não pode. Nesse momento, não. Né? Eu sou o mestre Gladson, antes disso, eu sou o cidadão Gladson de Oliveira Silva, que tenho que saber me calar e escutar uma criança, para depois falar. Entendeu? Ah, eu sou o mestre de capoeira. E daí? Se você tirar o meu cordão branco, o Gladson agora não pode mais usar esse cordão. Você vai me tirar o cordão. Você não vai tirar tudo aquilo que eu trago aqui dentro de mim. Na realidade, eu preciso respeitar. Nós três aqui, todos nós fazemos coisas unidas, sentidos no mesmo fundamento da nossa arte, mas, de repente, você fez algo muito melhor do que eu fiz ali. A Ana, a mesma coisa. Então, nós temos que nos unir e saber, puxa vida, como é que você fez isso para melhorar aquilo que eu faço? E assim sucessivamente. E não ficar gladiando aí, entendeu? Não interessa. Nós somos seres humanos. Né? Seres humanos. Independente de qualquer cor, qualquer aspecto social, tudo mais. Não. E, dar valor àquilo que nós temos é dar valor a essa ancestralidade. É dar valor a tudo isso que tem e que falta no mundo moderno. A capoeira está em mais de 160 países? Sim. Estamos cheios de países. Ah, mas você vai ensinar tudo isso na Suíça? Lá todo mundo é rico? Sim. Mas tem o mais pobre, o mais rico e o menos rico. Mas tem aquele mais rico de sabedoria humana e o mais pobre de sabedoria humana. Resta saber que em todo lugar nós precisamos estender a mão para doar e ser recebido também, as doações que vêm de fora. Porque todos nós somos uns exímios pesquisadores naquilo que a gente quer e gosta, mas, de repente, só vendo tudo aquilo que vai chegar para nós e o pouquinho que a gente vai doar do outro lado. São certas coisas. A capoeira ensina muito isso para a gente. Entendeu? Nós temos um fator fundamental na nossa mão, resta acreditar nela. Eu acredito. Quando terminar essa live, amanhã, alguém pergunta para mim, você pode me falar alguma coisa do Eduardo, coisa tal, da Ana? Eu falei, em que sentido? Não, porque ontem, eu falei, olha, ontem nós conversamos, mas hoje de manhã já não nos vimos mais. Ele pode ter feito um erro e um acerto. Eu, um erro e um acerto. Era um erro e um acerto. Então, cada um de nós é que sabe o dia a dia na integridade de cada um. Perfeito. Não sei se responde. Porra! Que maravilha, né, Ana? Puxa vida, né? Assim, a gente poder levar a capoeira para esse nível de entendimento de educação, né? A capoeira como essa prática formadora e construtora de valores, e o mestre Gladson realmente coloca isso de maneira muito, muito forte para a gente, né? Muito forte, porque tudo isso está muito forte tá muito encarnado no mestre Gladson, né? Está muito encarnado tudo isso, essa dimensão da capoeira educativa está na corporeidade do mestre Gladson, né? Ele vive isso, né? Ele não fala de capoeira educativa, ele vive essa capoeira educativa, e quando ele faz essa entrega para a gente, ele faz essa entrega com autenticidade, com verdade, com força, com energia. Acho que foi isso que você percebeu também, né, Ana? Exatamente, é muita energia, é muita sabedoria, né? Então, como eu falei logo no início, é um presente, né? Essa oportunidade para nós, porque o que nós estamos aprendendo, tendo a oportunidade de aprender, é incrivelmente
inegável, não consigo encontrar uma palavra para definir aquilo que a gente sente ao aprender com o mestre, né, com o mestre Gladson e tantos outros mestres, porque faz uma relação entre essa oportunidade de educação e capoeira e vida, né? E esses momentos, experiência de vivência. Então, o mestre vem trazendo toda essa experiência, toda essa sabedoria e dividindo com tanta gente aqui, porque não é só a gente que está aprendendo, né? Quem está assistindo a live, quem está acompanhando a live, diga-se de passagem que está com bastante pessoas acompanhando, é muito importante, né? Que todos pudessem, né, ter essa oportunidade de parar, sentar e ouvir um grande mestre ensinando, né, exortando e educando, mesmo nesse tempo que a gente está agora, distante, que a gente não pode sentar numa roda, como acontece costumeiramente, que se senta nas rodas de capoeira e o mestre ensina e fala. Mas esse momento da pandemia proporcionou ainda mais, né? Muitas pessoas podem ter a oportunidade de aprender com o mestre Gladson agora, mesmo não estando em roda, e não perde, só ganha. E eu só tenho a agradecer, eu não tenho nem como dizer o quanto eu estou grata por essa oportunidade. E aí eu queria, falar uma coisinha. Não me alongando muito, sim. Eu queria deixar para vocês também assim, eu fui um dos primeiros a trabalhar na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, né? E deixei um aluno lá, né, na Casulo Preto, hoje ele está, parece, em outro lugar, tá? Mas eu pegava essas crianças e levava para dentro da universidade. Quantas vezes levamos essas crianças dentro da universidade? A primeira vez que eu fiz isso, né, eu não falei para os meus alunos que eu ia levar alguém, né, entre aspas, presidiário, né, mas vou trazer aqui umas crianças, né, uns adolescentes de um projeto social. E falei com eles também, ó, vamos brincar, ninguém vai saber de onde vocês estão vindo. Levei dentro dos CPUs e tudo mais, fizemos uma farra, brincamos, e fiz uma série de brincadeiras onde tinha mais toques, pega no colo, leva para lá, cai, rola, né? Aquela brincadeira toda. Muito bem, agora eles têm hora para ir embora. Vamos levá-los até a portaria lá. Aí, quando vem o carro, pega aqui, algema ali, bota ali, põe daqui. Né? Nossa, mas o que é isso? Pois é, então. Se eu dissesse para vocês, olha, nós vamos trabalhar hoje com uma criançada que vem, jamais vocês estariam pegando na mão, brincando, dando beijo, coisa e tal. Porque a gente sempre assim, meu Deus, né? O meu Deus está aqui dentro. O dia que a gente tiver a coragem de detonar essa bomba que a gente tem aqui do lado esquerdo, entendeu? Aí sim a gente vai mostrar o real valor de ser humano. E tem tantas pessoas ali dentro que precisam ser salvas e poderiam ser salvas, né? Eu tive uma oportunidade de, ao vivo, assim, na televisão, dizer que nós precisamos ter a ousadia de trabalhar, né, essa criançada que estará na Fundação Casa, né, hoje, né, antiga FEBEM, ela, 6 horas da manhã em pé, 7 horas banho e café tomado, das 8 à meio-dia escola, almoçou, das 2 às 5 trabalho profissionalizante, brincou, botou calção, jogou capoeira, futebol, coisa e tal, tomou banho, jantou, vai fazer um feedback com a psicóloga e vai falar para o empresário, você vai atender 10 moleques de manhã, 10 moleques... Você vai ver as inteligências que tem ali dentro, usadas pelo crime organizado, entendeu? Eu tenho a oportunidade de trabalhar, né? Gosto muito dessas coisas. Se eu um dia tivesse, olha, você pode vir aqui comigo na periferia, eu vou, porque a gente tem que respeitar tudo que tem ali dentro, mas está cheio de papai e mamãe que hoje estão aí, né, do outro lado da vida, querendo que alguém salve os seus filhos. Resta saber se eu tenho coragem suficiente para fazer isso. Resta saber se andando, olhando à frente, quando a minha visão periférica na lateral direita me mostrar alguém me estendendo a mão debaixo do viaduto, se eu tenho coragem para ir ali. Se eu dissesse para vocês quantos professores universitários se encontram aí debaixo dos viadutos, nas cracolândias da vida, eu conheço muitos. Outro dia dei uma ajuda,
né, para um garoto que fazia capoeira, não comigo na USP, em outro lugar dentro da USP e tudo mais, tá lá, hoje ele está lá com a minha calça, com o meu uniforme e tudo mais, estava frio e tudo mais. Então, muitas são as pessoas que estão por aí. E aí, volto a dizer, se nós tivermos a coragem, tá, de querer produzir um trabalho assim, tá, tendo todo esse material advindo da nossa ancestralidade, do sim, do não e do carinho, dá para fazer sim. Tá? Você vê quantas pessoas estão aí esperando só... Opa, espera um pouquinho, você está esquisito hoje aqui, você, o cara tão risonho, tão brincalhão, coisa e tal, eu estou vendo você há 2 dias aí triste, coisa e tal, papá, está tocando berimbau assim, mas está esquisito, está batendo pandeiro. A gente mostra essas coisas, resta saber se eu quero, entendeu? Ou se eu quero só ensinar um martelo ali, entendeu? É um negócio muito sério. Aliás, a nossa ancestralidade mostra isso. Você cometeu um pecado, um erro, bota lá você no círculo e, Gladys, você faz tantas coisas boas, tudo mais, você fez isso, plantou 10 árvores, o que foi que te levou a fazer isso? Por quê? E assim vai. Tá? E todos nós podemos fazer isso. Agora, a capoeira educa em todo aspecto, seja na parte esportiva e tudo mais. Aliás, na parte esportiva, a partir do momento que eu vou para uma competição e eu tenho todo um treinamento bom no meu reflexo e tudo mais, tá? Na noção de distância, eu pontuo no seu erro. Eu vou ser um campeão pelas suas falhas. Não sou eu que sou o todo-poderoso. A gente precisa pensar tudo isso para poder realmente manter essa hegemonia da capoeira como uma matéria útil e salutar para melhorar a qualidade de vida de todos ao nosso entorno. E a nossa também. Perfeito. Mestre, aqui a gente tem uma estrutura, né, de perguntas, e aí fazer uma pergunta para o senhor, que já está aqui, de algum modo, desenhada, né? A pergunta é se o senhor enfrentou alguma dificuldade, né? Teve alguma dificuldade nesse percurso capoeirístico, se em algum momento houve aí uma adversidade que o mestre teve que enfrentar, uma situação difícil, né? Se o mestre passou por esse período difícil em algum momento da trajetória do mestre na capoeira. Você fala situação difícil em que sentido, assim? No percurso da capoeira mesmo, mestre. Alguma situação difícil dentro do contexto da capoeira, né? Alguma coisa que o mestre considerou difícil, um desafio, né? O mestre teve que ser resiliente para continuar a caminhada. Se alguma situação, em algum momento, quis tirar o mestre, né, desse caminho da capoeira, ou alguma outra dificuldade que o mestre tenha passado. Na realidade, assim, o que eu disse para você, isso tudo começou na vida. Eu fazia administração de empresa e comecei a querer trabalhar com a capoeira e tudo mais. E se hoje é difícil, né? Você imagina há 50 anos atrás. Foi quando eu tive que tomar uma atitude, né? Eu venho de uma família pobre em dinheiro, mas rica em princípio, né? E falei para meu pai, olha, eu vou largar a administração de empresa, que eu tinha ganho. Olha bem, o que eu digo para você, eu sou um privilegiado. Hoje tem cota. Na nossa época, era bolsa, né? Uma bolsa de estudo. Por exemplo, o seu pai era amigo do meu pai, né? E falou, pô, o seu filho pode... No colégio do meu filho tem uma bolsa de estudo, lá, coisa e tal. E eu ganhei uma bolsa de estudo. Sabe aonde? No Colégio Rio Branco. Colégio Rio Branco. Hoje tem diversas filiais, mas era ali nos Jardins, né? No Poderio Rico ali e tudo mais. Então, esse carinha aqui, ó, esse pretinho aqui, ó, entrou ali, eu tenho tudo isso na minha vida. Eu fui 3 anos o melhor amigo da escola. E os melhores trabalhos apresentados. Eu tenho tudo isso. E eles faziam essa entrega no final do ano, com seus familiares presentes e tudo mais. Entendeu? Então, tudo isso foi me dando forças, né? Eu, quando entrei na USP, o contrato foi nas últimas folhas da carteira de menor. Eu trabalhei 10 anos no Banco Francês e Brasileiro. Entendeu? Eu queria que toda criança tivesse o poder de trabalhar, sim.
sabe? Não vamos entrar em detalhes. Então, eu tive essa oportunidade de vivenciar tudo isso. E aí, quando eu vi essa dificuldade, eu vou para a educação física, porque tendo os mentores da educação física, né, que foram meus professores, e os professores, antigamente, eles gostavam de ser professor. Eu fiz a admissão ao ginásio, no ginásio professor Antônio Firmino de Proença, na Moca. Eu tinha latim no ginásio, você não tem nem na Fefeleche, entendeu? Correto? Então, veja bem, era tudo diferente. É por isso que eu me sinto um privilegiado. E aí eu falei, eu vou para a educação física, porque aí eu vou mostrar o valor significativo da nossa arte e cultura brasileira. Por isso que eu tive que fazer educação física. Hoje, não. Qualquer professor de capoeira pode dar aula no contraturno, né, da escola, não precisa ser professor de educação física. Ele não pode trabalhar na área de educação física. Eu sou professor de educação física, mas não posso ajudar um parente meu nos exercícios que uma fisioterapeuta sabe fazer também, porque eu não sou fisioterapeuta. Se eu for botar isso no imposto de renda, eu vou ser, né, multado. Então, a gente tem que realmente valorizar essas coisas. Mas não foi coisa prejudicial para mim, muito, muito melhor. Foi aquilo que me instigou realmente a botar firme e acreditar naquilo que eu queria, entendeu? Nunca tive problema capoeiristicamente falando. Não aprendi e vivenciei a minha capoeira tomando porrada, dando porrada em ninguém, né? Na força de expressão bruta mesmo assim. Todos os professores, todos os mestres que me antecederam, tá? Tive a oportunidade de beber dessa sabedoria. E bebo da sabedoria de jovens hoje, mais jovens do que eu, né? Mas que têm um saber diferente daquilo que eu tenho, e eu sou um eterno aprendiz da Universidade da Vida. O mestre Gladson aprende com qualquer criança, com qualquer professor de capoeira, com qualquer outro, e assim vai, entendeu? Essa é a verdade da mestria, entendeu? Eu tive a oportunidade de ter passado pelas minhas mãos grandes seres humanos. Vocês, por exemplo, que enaltecem aquilo que eu sou, é que me dão força para eu continuar acreditando naquilo que eu fiz. E os meus alunos, os que estão comigo hoje e alguns que já foram, né? Para nós, para um mestre, a melhor coisa que tem é se você puder ter pelo menos um discípulo. Eu tenho mais que um. Nesses 54 anos de capoeira, eu tenho 4 mestres. Eu sou um cara chato, sou. Eu falo para meus alunos assim: enquanto eu estiver falando algo que vai melhorar a sua capacidade de vida e vai ao encontro dos seus princípios de berço, eu vou continuar sendo chato. O dia que eu estiver fazendo coisa errada para você, aí você procura outro mestre, entendeu? Aí sim não sirvo mais. Mas tudo tem que ter um princípio. Hoje, a gente tem alunos, né, que têm filhos, e eles falam assim, agora eu vejo por que você era meio chato, entendeu? Pois é, e é uma verdade. A maior felicidade é ver uma criança ali, ó, pequenininha, num projeto Porta Aberta, e hoje você vê formada naquilo que ela quis se formar. Você vê, eu vou mostrar para você uma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó, são trabalhos de capoeira, tá? Os meus alunos, seja da periferia ou da universidade, independente da parte técnica, de toda essa parte, né, histórica da capoeira, ele tem que fazer um trabalho, entendeu? Que fica no nosso acervo, tá? Eu tenho 1 ano, mestre, você precisa pegar o cordão. Você tem 1 ano? Não. Você fez 1 ano agora. Você entrou em janeiro de 2020, mas só veio frequentar a aula em outubro de 2020. Então, você não tem 1 ano de capoeira. Deu para entender? São coisas sérias, né? Você diz assim, se Deus dissesse assim para mim, você vai morrer hoje, e vai nascer daqui a 3 meses, com 20 anos de idade, eu ia triplicar tudo aquilo que eu fiz, mas ia pensar um pouquinho mais no mestre Gladson, no cidadão Gladson, né? Eu fiz a minha vida, né, abrindo essa oportunidade, né, da universidade e tudo mais, ganhando o meu salário, né? Tive que parar com a academia, que era a maior academia de São Paulo e uma das maiores do mundo, a Capoeira 1030. Quem conheceu, conheceu o espaço ali, né?
Aí o que acontece? Isso foi, né, todo lugar, os meus alunos que me pagaram mensalidade, até a Associação Capoeira, Policenter e tudo mais. Depois não mais. Por quê? No CPUSP, né, tem gasto com o CPUSP para R$35, R$40 o semestre, que não é para o professor tem o seu salário, né? Para cumprir as aulas da capoeira e outras matérias, não é só a capoeira, não. São 40 horas semanais, né, de trabalho, mas não é só a capoeira, né? Capoeira foi a porta que me deu a entrada, mas tem que trabalhar com outras modalidades, como é o caso do Vinícius hoje, que é juridicamente o responsável por dar continuidade na beleza do que eu criei e na beleza que ele está fazendo, correto? Então, o que acontece? Rudef da Água Branca, ninguém pagava nada, é tudo aberto, né? No projeto Porta Aberta, né? Tudo aquilo que eles têm hoje, faculdade paga, a gente pagou, uma série de coisinhas. Então, a gente fez isso pelo prazer de mostrar o valor de um ser humano para o outro ser humano, entendeu? E isso é que me dá oportunidade de dizer assim, eu mesmo para mim, todo mundo erra, eu tenho meus erros, meus acertos e tudo mais, todos nós, mas enquanto tiver uma pessoa carente, necessitada de alguma coisa, se puder precisar de alguma coisa e eu puder atender, eu ali estarei tranquilamente. E digo mais, é muito mais fácil adentrar uma periferia, às vezes, do que adentrar um grande colégio particular. Podem crer no que eu estou te falando. Por quê? Porque o ser humano que habita lá, né, ele está carente de uma série de coisas. Como o outro lá em cima também, que tem o seu dinheiro, está carente de uma série de coisas. E, às vezes, o encontro dessas duas camadas sociais, né, dá um livro de memórias, uma coisa linda de morrer, entendeu? Esse encontro do saber acadêmico e do saber da Universidade da Vida. Muitas vezes, tá, eu preciso de escutar uma criança na periferia, escutar uma criança numa escola particular, não é? E aí fala assim, puxa vida, qual é a diferença que tem do problema desse menino rico do problema? É a mesma coisa. Então, todos nós de mãos dadas, a gente pode realmente melhorar a qualidade de vida do universo como um todo. Resta saber se eu acredito nisso. Eu acredito e vou continuar deletando as áreas das minhas próprias imperfeições, com a ajuda de todos vocês, e melhorando tudo aquilo que a gente tem de bom e de útil. Porque vocês é que dão essa oportunidade para a gente melhorar o que vocês acham que a gente faz de bom e de útil. Eu sou um agradecido aos meus alunos, essa grande família Projeto Liberdade Capoeira que eu tenho. A gente tem um trabalho em Porto Alegre, em Pelotas, em Cusco, no Peru, na Argentina, coisa e tal. Poucos lugares, mas a gente faz um trabalho consciente. E todos os meus alunos são obrigados a buscar uma oportunidade de mostrar todo esse conhecimento, né, que eles trazem já da vida, e mais o alicerce da nossa capoeira, para levar nos seus países aonde precisa de um pouquinho desse conhecimento todo, e dessa oportunidade de melhorar. Todos eles fazem trabalhos na periferia. Nós temos, em Cusco, no Peru, o coordenador é o professor Stefano, ele foi agraciado pelo governo, né, por a Escola Projeto Liberdade Capoeira, sob a coordenação dele, tá? Pelo trabalho que faz lá em cima, nos morros, nas montanhazinhas, igual é aqui nos morros nossos, na periferia. Então, é um negócio muito bacana. É isso que interessa para nós, entendeu? E eu me sinto, assim, um cara bem realizado. Tenho certeza absoluta que Deus vai me dar muitos anos de vida ainda pela frente, entendeu? Opa! Acabando essa pandemia, estamos juntos aí para a gente poder dar continuidade ao que a gente acredita. Por isso, aguardem-me, o chato vai continuar. Mestre, com certeza. E a gente está na torcida para que o senhor continue por muito tempo ainda, né? Por muitos e muitos anos. Mestre, a gente está avançando aqui no tempo previsto, né, mestre? No horário, né? E tem uma pergunta que é uma pergunta que a gente não tem como deixar de fazer,
Aliás, temos mais duas perguntas que são muito importantes, né? Que não dá para deixar de fazer. Uma pergunta, essa primeira pergunta, mestre, é a seguinte, né? Como é que o mestre Gladson, né? Claro que o mestre Gladson já partilhou muita coisa com a gente, né? Em relação a como é que o mestre olha, né? A capoeira. Mas a pergunta é a seguinte, para o mestre Gladson, qual é o sentido, né? Qual é o sentido da capoeira para o mestre Gladson? Né? Qual é o sentido da capoeira para o mestre Gladson, né? Como é que o mestre responderia a essa questão, mestre? O sentido da capoeira, por exemplo, pode ser dizer o que é a capoeira para mim? A capoeira para mim é uma oportunidade ímpar que nós temos de encontrar diversas pessoas de diversos segmentos sociais. De repente, numa turma, você tem um adolescente, um adulto, um idoso, por que não um portador de necessidades especiais? E num tocar um berimbau, ao cantar uma música, seja uma música sua, ou uma música, né, de autoria de outro conhecido, de outro mestre, e ver todo aquele significado, né, de pessoas sentadas em volta da roda, ou em pé em volta da roda, cantando, recebendo toda aquela energia positiva que graça naquele local. De repente, abaixar no pé do berimbau. Cada um se manifestando de acordo com o seu conhecimento. Cada um abaixando no pé do berimbau, uns batendo a mão, outros se benzendo. Cada um dentro do seu conceito religioso. Mas todos unificados por aquela energia positiva saída do coração de todo mundo. E tudo isso vai dar prosseguimento e até o final da roda, a partir do momento que quem comanda o berimbau entende que ele é o responsável por tudo aquilo que vai acontecer naquela roda. Se é o mestre daqueles alunos, ele, antes dessa roda, desde o primeiro dia de aula, ele ensinou os fundamentos básicos da nossa arte. Se ele está recebendo alguns visitantes, os visitantes que adentraram aquela porta estão entrando numa academia que é daquele mestre. Se coisas diferentes estão acontecendo ali, respeite, que ali quem manda, entre aspas, é aquele cidadão. Da mesma forma que quando eu entro em outro estabelecimento, é ali. É o respeito. É a oportunidade ímpar de trocar sentimentos, de trocar conhecimento. Se nós todos carregamos a capoeira como uma manifestação de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, né? Na nossa ancestralidade, por que não mostrar na roda o poder que ela tem de conscientizar a gregos e troianos de que o que favorece o mundo é um aperto de mão, é um abraço, é um reconhecimento da sua, entenda bem, da sua superioridade naquele jogo da capoeira, mas na sua simplicidade e na próxima aula mostrar para mim tudo aquilo que eu não consegui fazer naquela roda. Por isso que você foi o meu superior. Olha, se você melhorar a sua esquiva para cá, tá? O seu olhar para lá, tudo mais,
veja bem como vai melhorar o seu jogo. Ou seja, eu sou o bom a partir do momento que eu divido o meu bom com todos à minha volta. E a roda mágica da capoeira traduz tudo isso. Então, a capoeira, para mim, é a essência de muitas coisas que faltam no mundo moderno. Nessa roda mágica da capoeira, nós podemos sair dali, né? Chegou meia dúzia com problema, um perdeu o tio, outro não sei o quê, outro perdeu o emprego, mas, ó, numa sintonia, de olho no olho, numa oportunidade de escutar um ao outro, todos nós saímos dali mais sabedores do que entramos. E com muita oportunidade de levar todo esse conhecimento dessa roda para a roda mágica da vida também. É o que falta no mundo moderno. Então, a capoeira, para mim, é uma oportunidade ímpar da gente melhorar a qualidade do universo como um todo. Caramba, mestre. Sensacional, Ana, sensacional. Eu não sabia se eu anotava, como é que eu ficava nessa relação toda, mas agora que eu dei conta que está tudo gravado, está tudo gravado, né? A gente acha muito importante, né, mestre? Primeiro, conhecer essa biografia dos mestres, né? Então, esse é uma preocupação que nós temos, né, de conhecer a história dos mestres, porque a gente parte de um entendimento, mestre, de que, como o senhor colocou, né, a capoeira é, em essência, tudo aquilo que está carente hoje na nossa contemporaneidade, no mundo moderno, né, e achei o máximo, né, achei incrível esse sentido que o senhor construiu, né, com relação a o que é a capoeira. E a gente entende, né, que uma das coisas que tem acontecido também, né, mestre, é a superficialidade das relações, né? Parece que as relações humanas hoje estão tão superficiais, né? Essa superficialização das relações, parece que o outro, ele é coisificado, né? Essa superficialidade nas relações parece que coisifica o outro é um objeto, é uma coisa, né? E talvez para a gente poder tornar as relações mais profundas, para a gente poder humanizar mais as relações, é importante que olhemos o outro na sua história, né? A gente precisa conhecer a história do outro. Eu acho que um passo importante na direção de sair dessas relações superficiais é conhecer a história do sujeito. É entender que aquele outro que se coloca diante de mim é um sujeito histórico. Ele tem uma história, ele tem uma biografia, né? Então, esse é um dos pontos que a gente também quer fortalecer nesse trabalho, né? Procure conhecer a história do outro. Procure conhecer a história do seu mestre. Procura conhecer a história, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Com tudo que o senhor coloca para a gente, e, viu, Ana, mais uma aqui que fica para a gente, que eu, né, ouvindo o mestre Gladson colocar todas essas coisas de modo tão autêntico, com toda essa força e com toda essa construção, né, que o mestre Gladson consegue elaborar todo um caminho, né, para a gente poder aprender com tudo isso, que o jogar capoeira é uma grande prática de preservação da ancestralidade, né? É isso que fica para mim também, né, Ana? A gente, ao jogar capoeira, a gente está exercitando essa prática de preservação da ancestralidade. E o quão isso é bom, né? A gente poder aprender com os mais velhos, com os mestres, né, que são os guardiões de toda essa tradição da capoeira, né? A outra pergunta, mestre, seria como que a capoeira se coloca como instrumento de educação, mas o mestre já respondeu, né? O mestre já respondeu, na prática, dentro da roda, a roda como esse lugar do encontro, de cumprimentar o outro, de valorizar o outro e de demonstrar um gesto de solidariedade, de amizade. Então, o mestre já acabou respondendo as duas perguntas, né? E a gente está caminhando agora para o finalzinho desse nosso diálogo, né, mestre? Dessa nossa live, que é a live Memórias dos Mestres. E aí eu não sei se a Ana quer colocar alguma questão, para depois a gente já pedir para o mestre Gladson fazer umas considerações de encerramento. Quer colocar alguma questão, Ana?
Eu só gostaria de fazer uma última pergunta para o mestre, né, tendo em vista toda essa experiência que ele carrega, né, em relação, aqui eu venho sempre perguntando a todos os outros mestres, porque acho muito importante reafirmar isso por bocas tão sábias quanto a gente ouve hoje. Mestre, e qual é a relação que o senhor percebe entre a prática de capoeira e saúde, especificamente isso? Como se dá essa relação? Como o senhor percebe essa relação entre capoeira e saúde? Capoeira e saúde. Olha, veja bem, a partir do momento que... Eu vou tirar um exemplo, assim, das pessoas idosas que a gente trabalha, pais de alunos, tudo mais, né? Nós tivemos temos um aluno, né, que o pai era cadeirante, né? E muito, assim, preso, né, coisa e tal. Um belo dia ele apareceu com o pai, né, foi no batizado dele, se não me engano, né? E eu fui brincar, eu sou muito brincalhão, eu falei, não, meu pai não, porque ele não faz nada, coisa e tal, direitinho. Eu falei, tudo bem, tranquilo. E aí eu fiquei olhando, coisa e tal, fui brincar, coisa e tal, e de repente eu falei assim, olha, veja só que interessante, é vivendo e aprendendo, viu? Fica aqui do ladinho, olha só eu e seu pai. De repente, pega na cadeira de roda, joga para lá, para cá, né? Ele fazendo assim com o pé, brincando, jogando capoeira, entendeu? É assim, essas descobertas, né, que a gente vê, o que vai representar? Hoje, para mim, por exemplo, eu não jogo a capoeira que eu jogava com 30 anos, eu tenho 78. Mas nada me impede de dar uma aula, talvez até melhor, como eu dava nos 30 anos. Com 78, eu estou bem de saúde. Por quê? A capoeira me ajudou? Ajudou. Mas também a capoeira me ajudou e na saída da escola, na saída da academia, eu me mantive também bonitinho, né? Eu, aos sábados, domingo, vou para a balada, fazer isso, aquilo. Tudo isso é valorização do professor, né? Eu bebia muito, mas meu amigo me chamou atenção, meu mestre me chamou atenção, coisa e tal. Você pode beber, mas não do jeito que você está fazendo. Mas sabe o que é? A minha vida, eu estou com um problema. Opa, mas não é a cachaça que vai dar conta do seu problema, né? Então, capoeira e saúde é uma coisa fenomenal, porque o mestre está vendo a necessidade que está precisando daquela pessoa. De repente, opa, ele não pode jogar capoeira que eu jogo. Ele é meu irmão, mas ele tem o pé quebrado e teve um problema no tornozelo, ele manca um pouquinho, ele manca um pouquinho, mas ele pode fazer outros movimentos que vão melhorar a saúde dele, com relação a isso, né? E vou dizer mais, mas ele não pode fazer nada, está na cadeira de roda. O mestre Márcio pode falar isso melhor do que eu. Pode sim. Se mexer o ombrinho assim, ó, tá? E rindo, cantando e tudo mais, ele está melhorando a sua saúde, sim. É verdade, é verdade. A partir do momento que você faz o sorriso brotar no lábio de uma pessoa que sempre foi firme e fechada, já está melhorando esse poder de fogo com relação à saúde. Tá? E outras coisas mais. É muito bacana. É por isso que eu digo, ela é algo além de dar uma rasteira e um número de compasso na cabeça de alguém. Né? Resta saber se eu quero me aprofundar com relação a isso e acredito com relação a isso, entendeu? E digo mais, uma rasteira perfeita, olha, craque na rasteira, não machuca ninguém, é desequilíbrio no tempo de reação que passou um ataque. Isso tudo a gente pode fazer numa aula. Né? Perfeito. Eu vou fechar já? Já vou fechar ou vocês vão falar ainda? Não, mestre, a gente já tá indo para o encerramento e eu gostaria de agradecer o mestre, né? Agradecer o mestre pela oportunidade, né, de poder partilhar conosco, né, um pouco da história do mestre e dizer que foi
Foi incrível, né? Foi incrível a gente poder conhecer um pouco mais do mestre Gladson, né? E sobretudo como é que ele interpreta, né, a capoeira, qual o sentido que o mestre Gladson constrói em relação à capoeira. Então, agradecer. Mas antes de encerrar, eu gostaria de partilhar com vocês. Vamos torcer para que dê tudo certo aqui, né? Rapidamente um vídeo, né? Deixa eu ver aqui onde que está. Partilhar. Vamos ver aqui se vai dar certo. Deu certo de ver o vídeo, mestre? Olha, ficou assim meio esquisito, mas é você que aparece mais novo? Sou eu, mestre. E o senhor estava lá nesse evento. Esse evento foi lá na Metodista. E nós tivemos a honra e a oportunidade, né, de entregar para o mestre Gladson. Isso foi talvez em 2003, mestre. E nós tivemos a honra e a oportunidade de entregar para o mestre Gladson, né, o reconhecimento, né, o certificado de mestre de capoeira cidadão, e foi um fórum de capoeira que nós fizemos na época, né? Olha aí, ó. É esse aí mesmo, mestre. Só confirma comigo, foi 2003, mestre? Não, aqui, ó. Conferimos o prêmio certificado capoeirista cidadão ao senhor Gladson de Oliveira Silva pela promoção da cidadania através da capoeira e sua preocupação na construção de uma sociedade melhor e participação no primeiro Fórum de Capoeira e Cidadania da Universidade Metodista de São Paulo, realizado no dia 18 de junho de 2005, na Universidade 2005. Metodista de São Paulo. 2005. Dr. Danilo e Mano de Almeida. Isso. Dr. É isso mesmo. É isso mesmo, mestre. Que bacana, que show. Mestre Gladson, obrigado, mestre. Gratidão imensa, sensacional. Acho que foi uma oportunidade assim maravilhosa, né? O senhor realmente abrilhantou, né, com o nosso programa live, né? Memória dos Mestres. E só uma outra pergunta que eu acabei deixando de fazer, que é importante que façamos, né? Se esse material todo, mestre, se a gente pode colocar esse material no site da federação, se a gente pode colocar esse material à disposição das pessoas nas redes sociais, se o mestre dá esse consentimento, porque a gente acha importante partilhar todo esse conjunto de saberes, né, e todos esses ensinamentos que o mestre partilhou com a gente, né, mestre? Tranquilo, não tem problema nenhum, não. Eu acho que
Não tem porquê, né? De repente, pode ser que alguém goste, alguém não goste, e o que a gente vai fazer? A gente tem que respeitar o todo mundo. Tá certo. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Os que estão assistindo também, os que vão assistir. Deixar claro que o cidadão Gladson de Oliveira Silva, né? Hoje mestre Gladson na capoeira, é passivo de erros e acertos. Eu tenho muito a pedir, né? Para as pessoas que, de repente, a gente pode ter feito mal, né, sem querer, né? De repente, uma resposta, alguma coisa, né? Mas eu estou aqui para aprender. Eu sou um eterno aprendiz da Universidade da Vida, né? As pessoas que, perdão, né, para quem eu pude, né, realmente não atender às expectativas, né? Às vezes, em momentos, a gente pode, né, fazer algo assim, e também perdoa aqueles que, de repente, tenham agido assim comigo também. Nós todos somos, né, cheios de erros e acertos da vida. Por isso que, nessa roda mágica, a gente vai tendo a oportunidade de aprender com você, aprender com a Ana, entendeu? Porque tenho muito a aprender ainda. Por isso eu te digo, não fiquem pensando que, depois dessa pandemia, né, vou estar aí firme, né, nesse aprendizado da vida, nesse continuar aí, né, e brincando na capoeira, relembrando que o lúdico é mais sério do que a gente pensa. Vocês que hoje são pais, têm os filhinhos aí, quando a gente vai pensar, né, por que meu pai fazia aquilo, por que minha mãe fazia aquilo outro, coisa e tal, mas é uma realidade. E nunca deixem de dizer o não na hora certa. Nunca deixem de dizer o não na hora certa. Infeliz do milionário que chega na porta do seu prédio, está na porta do elevador, alguém está lá embaixo limpando a porta, e esse alguém fala, bom dia. Ele não responde, abre a porta e vai embora. Quando ele chega lá em cima, no seu escritório, tudo bonitinho, limpinho, não foi o filho dele, não foi a esposa dele, não foi o irmão nem ninguém. Foi aquele que estava ali embaixo que deixou aquilo lindo para que ele pudesse receber todos os seus, né, fregueses para ganhar um dinheiro a mais. O dinheiro é bom, mas um bom dia, uma boa tarde, um aperto de mão, um abraço, ainda é melhor do que muita coisa. E tomara a Deus que nós possamos sempre externar isso a todos nós. E na mesma forma que eu abaixo no pé do berimbau, tá? De repente terminou, vou e dou um abraço, muitas pessoas ali estão sendo, tá? Os protagonistas de um abraço a uma criança, a um adulto, que há muito tempo não sabe o que é isso dentro do próprio âmbito familiar. A família consanguínea e a família cósmica tem muita representatividade, tá? Muitas vezes, nós, dessa família cósmica, dentro da sua academia, dentro de todos os lugares onde você se frequenta, você tem melhores exemplos que propriamente dentro de uma família consanguínea. Por isso que eu continuo aqui agradecendo a Deus a oportunidade de ter essa grande família Projete Liberdade Capoeira. Projete Liberdade Capoeira. Uma vez me perguntaram, mas não é projeto, não. Por quê? Lê aqui a camisa, ó. Projete Liberdade Capoeira. Projete Liberdade Capoeira. Projete liberdade, mas projetar liberdade, ele tem que saber que liberdade não é libertinagem. E assim, todos nós estamos vivendo e aprendendo. Então, uma boa noite para todos vocês, muito obrigado por essa experiência. E digo mais, se tiverem algum problema em algum lugar onde é difícil entrar e vocês querem topar e fazer alguma coisa, me chamem, porque de coração aberto, essa porta será aberta também. Para quem quiser realmente entender que o objetivo de nós é nos ajudarmos. E, sem querer, aplauso. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Se eu salvar um na minha vida, eu já fiz muito. Quiçá nós possamos fazer isso para melhorar a qualidade de vida do universo como um todo, usando essa nossa ancestralidade, capoeira, maculelê, samba de roda, e tudo que a gente tem nessa vida. Um beijão, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela atenção e o carinho.
Ué, acabou? Não estou ouvindo. Agora estou ouvindo.